Esse juiz foi preso por acabar com o campeonato e até hoje ele é odiado pelos torcedores. Tudo aconteceu em 2005, o ano em que o futebol brasileiro parou quando descobriram que todo o campeonato tinha sido manipulado. Até aquele momento, o Internacional era líder do principal campeonato do país, mas os próprios torcedores sabiam que algo de errado estava acontecendo. Mas a verdade só veio à tona quando um jornalista chamado André Rizek estampou a página da principal revista de futebol do país com a notícia: a máfia do apito. Depois de uma longa investigação, esse jornalista descobriu que dois árbitros chamados Edilson Pereira de Carvalho e Paulo José Danelon estavam envolvidos nessa corrupção. Eles estavam sendo pagos por um empresário para manipular o resultado de partidas, com o objetivo de lucrar com as apostas esportivas. Obviamente, a polícia fez um mandato de busca e prendeu imediatamente os dois árbitros além do empresário. Só que quanto mais as investigações rolavam, mais coisas podres descobriram sobre aquele campeonato. Ao todo, esse empresário estava lucrando cerca de $100 mil em cada uma das partidas, e mais de 10 foram manipuladas. Para fazer o trabalho sujo, os árbitros recebiam apenas 10% desse valor, o que é bem pouco em comparação ao estrago que causaram no campeonato. Mas o pior é que as partidas manipuladas eram muito importantes, ou seja, uma temporada inteira de futebol tinha sido jogada no lixo. Eles nem disfarçavam nos lances, alguns são tão bizarros que chega a ser engraçado. Dá uma olhada nesse pênalti claríssimo em que o juiz não marcou nada. Mas o pior aconteceu nesse lance, que também era um pênalti claro, que além do juiz não marcar, ainda expulsou um jogador por reclamação. Obviamente, tudo isso fazia parte do esquema de manipulação de resultados. Mas como eles resolveram essa situação? Afinal, o campeonato não podia continuar rolando normalmente. A Confederação de Futebol do Brasil decidiu não cancelar o campeonato, mas medidas drásticas foram tomadas. Todas as partidas em que os árbitros envolvidos apitaram naquele ano foram canceladas e os times jogaram novamente, desta vez de forma honesta. Defiro eliminar, anulando as 11 partidas arbitradas pelo senhor Edilson Pereira de Carvalho na Série A do Campeonato Brasileiro de 2005 e determino sejam elas realizadas novamente. Com isso, o Internacional, que até então era o campeão, acabou perdendo a liderança e o Corinthians encerrou a temporada com o título. Mas infelizmente, essas medidas foram tomadas apenas no principal campeonato do país. Esses árbitros tinham interferido em jogos de divisões inferiores e até na Libertadores, e esses não foram cancelados. Mas a maior injustiça de todas é o que aconteceu com o principal responsável por essa corrupção. Embora os dois árbitros estivessem nesse esquema de apostas, Edilson Pereira é que foi confirmado como o principal envolvido. Obviamente, ele foi julgado pelo que fez e até chegou a ser detido pela polícia. Mas aconteceu um erro nesse processo todo, que causou uma das maiores injustiças do futebol. No Brasil, não existia, nessa época, uma punição prevista especificamente para manipulação de resultados de jogos. Em outras palavras, Edilson não podia ser preso, já que não tinha legalmente cometido um crime. No fim das contas, não aconteceu absolutamente nada com ele. Por mais que tenha prejudicado o futebol do país inteiro, esse árbitro nem sequer foi preso, mas o destino deu um jeito de resolver esse problema. A forma como esse ex-árbitro vive hoje vai te deixar chocado. Depois da confusão, ele foi banido do futebol, obviamente, e tentou recomeçar sua vida com um emprego comum, o que deu bem errado. Dizem por aí que ele chegou a trabalhar como atendente de loja, vendedor, cozinheiro e por aí vai. Mas o fato é que ele nunca conseguiu se manter em um emprego. Por quê? Bom, os torcedores sempre reconheciam seu rosto e no fim das contas ele acabava sendo demitido. Hoje ele está desempregado e vive sustentado pela pensão de sua mãe. De um jeito ou de outro a justiça foi feita. O outro árbitro envolvido no escândalo até chegou a tentar apitar em outros esportes, mas foi completamente rejeitado pelos torcedores e hoje também vive na miséria. O único que se deu bem foi o empresário, se é que podemos dizer assim. É claro que ele perdeu o dinheiro das apostas ilegais, mas continuou com seus negócios que ainda rendiam uma boa grana e também não foi pra cadeia. Mas se você achou essa história bizarra, é porque não conhece o maior escândalo de corrupção no futebol da Colômbia. Muitos anos atrás, os colombianos mandavam no futebol mundial, mas só conseguiram isso derramando muito inocente. Toda essa história começa com um dos maiores mafiosos da história e seu amor imenso pelo futebol. Escobar marcou o mundo com o poder que ele conquistou com seu império ilegal. Mas o que ninguém sabe é que grande parte dessa grana foi pro futebol. Grande parte do investimento foi pro Atlético Nacional e para o Independiente de Medellín, que era o time para o qual ele torcia. Só que às vezes, o investimento na compra de jogador e construção de estádios não era o suficiente para trazer títulos. Na verdade, nessa época os times brasileiros eram muito fortes
esportes, e mesmo com investimento pesado, era bem difícil para os colombianos conseguirem títulos continentais, e foi aí que Escobar começou a investir, vamos dizer assim, nos árbitros da época. A primeira polêmica aconteceu em 1989, quando Juan Baca foi incentivado a beneficiar um dos lados. De acordo com o próprio juiz, o trio de arbitragem estava reunido num hotel antes do jogo, quando um grupo de homens invadiu o quarto segurando uma maleta. Mas ao invés de oferecer R$2 ou um presente misterioso, os homens deram uma única opção para os árbitros: aceitar o dinheiro que estava na mala e fazer o time de Escobar vencer a próxima partida, que era uma semifinal de Libertadores. Quando perguntaram se existia outra opção, os homens mostraram que estavam armados. O resultado: no fim da semifinal, o Atlético Nacional venceu a partida por 6-0. Na verdade, só anos depois que isso aconteceu, que Juan admitiu ter manipulado o jogo. Quando perguntaram por que ele não denunciou Escobar na época, ele respondeu: tinha 2 filhos para criar, o que eu podia fazer? Depois que o relato de Juan veio a público, outros árbitros começaram a falar, e foi aí que descobriram os piores crimes de Escobar no esporte. E, inclusive, esse não foi o único cometido naquele ano. Algum tempo depois dessa semifinal, em novembro de 1998 para ser mais exato, outro crime terrível tinha acontecido. O assistente Álvaro Ortega foi encontrado sem vida em Medellín, e de início acreditavam que ele tinha sido vítima de um assalto. Mas não foi isso que aconteceu. Semanas antes dessa tragédia, Ortega havia cometido um acerto terrível. Como assim? Bom, ele anulou corretamente um gol do Independiente de Medellín em um jogo decisivo contra o América de Cali. Obviamente, Escobar ficou furioso com isso e resolveu consertar as coisas para o seu time com as próprias mãos. A Federação Colombiana foi pressionada pela FIFA e pela Conebol, e no fim decidiram suspender o campeonato colombiano daquele ano, que terminou sem um campeão. Mas isso não foi suficiente para fazer Escobar parar. No ano seguinte, ele fez coisas ainda piores. Em 1990, o árbitro uruguaio Daniel Cardelino denunciou a Conebol, que tinha sido coagido antes de uma partida. Ele conta que recebeu ameaças e uma tentativa de suborno de $20 mil. A ideia é que o árbitro beneficiasse os colombianos nas quartas de final da Libertadores. Mas a história vai ficar ainda pior. Como o árbitro recebeu ameaças bem convenientes, ele acabou cedendo, e a partida foi vencida pelos colombianos por 2-0. Mas o que ninguém sabia é que naquela noite os árbitros não foram os únicos ameaçados. Em 2014, muitos anos depois desse jogo, Eurico Miranda, que era o presidente do Vasco, o adversário dos colombianos naquele dia, afirmou que haviam caras com metralhadora no vestiário do seu time. E dessa vez, o mal venceu, já que o campeonato e o time de Escobar acabou se tornando o campeão. E é claro que havia muita grana rolando com apostas na Colômbia, e até hoje não se sabe quantos árbitros estavam envolvidos nesse esquema de corrupção. E acredite, esse tipo de coisa acontece em qualquer lugar. Na Itália, 5 árbitros foram pegos fazendo um esquema enorme de apostas. Máximo de Santis era um dos árbitros mais respeitados da Itália, quando foi preso e banido do futebol. Na verdade, eram 5 árbitros envolvidos nesse esquema. De acordo com as investigações, dirigentes de clubes italianos receberam uma oferta no mínimo diferente do Comitê de Árbitros da Itália. Eles podiam comprar resultados direto no Comitê de Arbitragem italiano. Quando a compra era concluída, os árbitros certos, que já estavam envolvidos no esquema e que obviamente levavam uma grana por isso, eram escalados nos jogos certos. Mas quando todo o caso veio à tona, todo o esquema caiu, e com ele vários clubes também. O campeonato não foi cancelado, mas todos os clubes envolvidos tiveram punições em dinheiro e em pontos no campeonato. Nessa brincadeira, gigantes como a Juventus acabaram rebaixadas quando foi comprovado o envolvimento do presidente do clube no esquema. Mas assim como aconteceu no Brasil, nem todos os envolvidos foram presos por falhas na Constituição. Na verdade, o único dos árbitros que foi preso foi exatamente Máximo de Santis, um dos melhores do mundo na época. O cara já tinha apitado Copa do Mundo, Olimpíadas e Champions League, mas não teve jeito. Quando descobriram seu envolvimento, ele foi banido permanentemente do futebol e condenado à prisão por 2 anos.